Boa tarde a todos. É com muita alegria, que me encontro aqui esta tarde, para conversarmos um pouquinho acerca da homeopatia e vamos falar um pouquinho sobre constelação familiar e antroposofia, mas para explicar, na minha visão, como que funciona a homeopatia, de forma mais ampla. Meu nome, eu me chamo Henrique Henriques, Dr. Henrique Henriques, sou farmacêutico e terapeuta homeopata. Atualmente faço doutorado em psicologia social em Buenos Aires. Então, a fase final de escrita da tese. E é isso, tem outras formações também, sou floral terapeuta, fitoterapeuta. E antes da gente iniciar, a gente passar para as outras transparências, adentrar no tema, eu vou pedir a todos que estão aqui ouvindo essa palestra, que fechem os olhos um minuto, respirem profundamente e se conectem com o Deus ou com a energia divina, com a essência que vocês professam, a fé que você professa, independente da sua religião, for católico, evangélico, espírita, umbandista, não importa. Então, nesse momento, respire profundamente e se conecte com essa energia, com essa força criadora, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos, iniciar a nossa palestra. Peço que cada um faça a sua oração interior. Coisa de poucos segundos, vamos já abrindo os olhos, quem já tiver terminado, não importa as palavras, não importa o conteúdo do que a gente pede ou agradece ou professa, na verdade, o importante é a conexão, o pensamento é tudo. E é muito importante a gente tratar deste tema, porque eu, como homeopata, como terapeuta, como farmacêutico, eu abordo em todas as minhas consultas, eu já tem mais de 15 anos que eu trabalho com essas terapias, eu desenvolvi técnicas muito peculiares, muito individuais de atendimento. Então, eu não atendo os meus pacientes, atendo de forma presencial e também de forma online para todo o país, mas não atendo os meus pacientes de forma mecânica, de forma robótica. Você está com sinusite? Então toma aqui um medicamento para tratar a sua sinusite. De forma alguma. O tratamento é voltado ao diálogo, à conversa, abordando sempre a questão espiritual, independente da religião do próprio paciente, obviamente, porque nós entendemos o seguinte, nós vamos falar um pouquinho rápido sobre essas questões, e o tema é complexo. Como é que tema esquisito, que palestra é essa? Na verdade, nós vamos falar rapidamente sobre o que a homeopatia tem para contribuir com a formação de um novo mundo, como diz ali, bem-estar biopsico, axis social, é bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar emocional, bem-estar social, espiritual, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, que é a definição da saúde. O que é saúde? Bem-estar físico, mental, emocional, social, e tinha, há uns anos atrás, uma definição também espiritual, que eles retiraram. Então, naturalmente, não está incluída na definição atual. Mas, o que nós precisamos entender é que a homeopatia, ela tem uma contribuição, como todas as outras terapias, como nós vamos falar um pouquinho sobre a constelação familiar, bem como a antroposofia, os florais, barra de axis e todas as outras terapias que nós conhecemos. Não vai ser Theta Healing, por exemplo, não vai ser uma terapia apenas que vai me salvar, me curar, resolver os meus problemas. Não. Na verdade, eu preciso estar aberto a me conhecer, a me amar, me assumir e ter coragem de olhar para as minhas sombras, para as minhas dificuldades, o que precisa ser iluminado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser transmutado, reciclado dentro de mim. Nós hoje temos essa coragem? Não.
A maioria quer tomar uma pílula mágica, a pílula mágica do emagrecimento, a pílula mágica que me resolve todos os meus problemas, que o dinheiro começa a cair na minha conta, que eu passo a ficar feliz todos os dias, não tenho momentos de dificuldade. Então isso, na verdade, são informações que são ventiladas e divulgadas na mídia, no que se refere a vender saúde, vender felicidade de forma artificial. E nós sabemos que a felicidade que todos nós buscamos e almejamos, ela, vamos só mostrar essa foto, nós voltamos ali. Essa felicidade, eu coloquei só o pai aqui, não quer dizer que eu estou tirando a mãe, porque começamos no Dia dos Pais, aí para homenagear os pais, que eu sou pai de 3 filhos, eu tenho uma filha, apesar de muito jovem, aparente ser uma pessoa muito jovem, eu tenho uma filha já de 16 anos, um menino de 10 e agora o Davi de 2 anos e 3 meses aproximadamente. Óbvio, tem 2 casamentos, Os 2 primeiros moram em Belo Horizonte e o Davi mora comigo aqui em Mogi Guaçu. Então, essa felicidade, essa harmonia familiar, paz entre pai e mãe, marido, mulher, filhos, todos nós buscamos. Mas é óbvio que, se perguntarmos cada um aqui presente, todos enfrentamos problemas sociais, familiares, de relação. Às vezes eu ainda não percebi, mas tenho dificuldades, porque todos nós vivemos padrões, vivemos repetindo crenças, conforme Jung, Carlos Gustavo Jung nos ensina, que é o inconsciente coletivo. Então nós repetimos os padrões sociais e familiares, por isso que nós sofremos. Então o que significa tratar a mim mesmo? Significa, quando eu curo um problema dentro de mim, eu estou ajudando a liberar 7 gerações para trás e 7 gerações para frente na minha própria vida. Porque nós estamos falando aqui, independente das questões religiosas, a abordagem já parte da premissa que todos aqui acreditam na alma, na vida após a morte. Todos acreditam ou não? Tem alguém que ainda tem dúvidas? Não tem problema. Mas nós vamos falar de forma bem leve, bem suave, não querendo forçar ninguém a nada, mas nós precisamos entender que o espírito, a alma, é algo que todos nós temos. Nós não somos corpo, não somos matéria. E o que a medicina alopática faz? Quer tratar apenas o corpo. É como se, por exemplo, eu sou um condutor péssimo no volante, sempre estou subindo no meio-fio, batendo o carro no poste, não lavo meu carro, o pneu está careca, enfim, inúmeros problemas. Mas eu estou sempre entendendo que o problema está no carro. Eu levo o carro no mecânico, troco o pneu, às vezes troco de carro, e aí penso, mas onde está a questão? Por que o carro está batendo? Por que o carro está mal cuidado? A situação está no condutor, é no dono do veículo. E quem é o dono desse corpo? É minha alma. É meu espírito, a minha essência. Então é importante a gente entender esse processo também. Porque é o seguinte, existem 3 elementos principais do universo: Deus, Espírito e matéria. Conforme já desde Einstein, quando ele lançou, estudou e divulgou a teoria da relatividade, a matéria não existe. Na verdade, tudo é energia. Nosso corpo, esse microfone, a cadeira, tudo que nós tocamos de forma ponderal é energia condensada. A semelhança da água, que nós temos as várias fases. Nós temos a água líquida, temos a água quando colocamos na geladeira, no freezer, ela se torna sólida, não é verdade? Quando nós aquecemos a água a mais de 100 graus Celsius, ela passa para a fase gasosa. Perfeito. Então, nós vamos entender que a matéria também é assim. A matéria é energia condensada. Quem já assistiu aquele documentário Quem Somos Nós? E outro tem o 1 e o 2, vocês encontram isso no YouTube. Vocês vão perceber que na física quântica eles já conseguem transferir um objeto de um local a outro. Desfragmenta as moléculas dessa cadeira, fragmenta naquele lado de cá, sem encostar a mão. Já é possível fazer isso. Então são coisas que a medicina convencional, a ciência convencional, no jornal, na revista, isso é muito pouco divulgado.
E aí nós temos aquele mindset, ou seja, a forma de pensar conforme a maioria. Então eu penso de forma limitada porque a maioria pensa assim. Eu preciso tomar medicamentos alopáticos porque em todas as cidades hoje do Brasil, principalmente, tem uma drogaria. Então eu tenho que tomar. Se eu estou tossindo, eu vou lá tomar um antibiótico. Se eu estou com uma dor, um analgésico. E assim por diante. Eu só estou apertando os botões, as portas, os parafusos, mas não estou tratando a causa. O que está me fazendo ter infecções constantes e recorrentes? O que está acontecendo que eu estou adoecendo sempre de sinusite, rinite, problemas pulmonares, cistite, ou seja, infecções urinárias, infecções, seja quais forem? Por que eu estou com esses problemas? Então eu preciso procurar a causa. Então essas terapias, homeopatia, constelação e outras mais, a antroposofia, nós vamos procurar tratar as causas profundas do nosso adoecimento. É basicamente isso. Então essa felicidade que nós todos almejamos, nós precisamos pensar: eu sou feliz? Faça essa pergunta para você agora, internamente, não precisa responder, mas pergunte para você, para a sua alma: eu sou feliz? Se não, o que me impede de ser feliz? Agora, hoje, nesse minuto. Porque a felicidade nós colocamos uma condição. Vou ser feliz quando viajar para Paris. Vou ser feliz quando ganhar na loteria. Vou ser feliz quando minha filha me respeitar. Vou ser feliz quando meu marido fizer isso assim para mim. Então, quando minha mãe fizer isso. Então, eu coloco um tanto de condições exteriores que eu não tenho controle sobre ninguém, sobre as pessoas. Então, a única pessoa que eu tenho força e energia para mudar, renovar e transformar sou eu mesmo. Então, grave, anotem aí, quem está com o caderno, se não anotem no celular, na cabeça, uma coisa para a gente sair daqui com essa informação. Se você sair daqui com isso hoje, já me dou por satisfeito e podemos ir dormir tranquilo essa noite e melhores. Todos os problemas que eu tenho, físicos, mentais, emocionais, espirituais, o que for, nunca é o outro, sempre sou eu. Nunca é o outro, sempre sou eu. Mas, então eu tenho que ficar me culpando? Não, eu preciso olhar para mim e renovar minha forma de pensar, minha forma de falar, minha forma de agir, de comer, de vestir, de tudo. Então, se a pessoa está me incomodando, o que ela falou me incomoda, é porque naturalmente aquilo está em mim e não está bem trabalhado. Então é muito fácil colocar a culpa no marido, colocar a culpa no irmão, no chefe, na esposa, no filho, e aí todo mundo exteriormente é culpado dos meus problemas. Desculpe. Então, é importante nós trazermos muita coisa que eu estou falando aqui, eu não estou adiantando as palestras porque eu sou meio maluco. Na verdade, eu trago as transparências, mas não sigo muito o que está escrito ali não. Então, por favor, não sigam as transparências, acompanhem o que eu estou falando, tá? Se eu pudesse colocar só essa imagem aí o tempo inteiro, está muito bom. Aí já trago a palestra toda aqui, não precisa de ficar lendo. Mas como tem esse protocolo social para ter que ter o texto, a palestra, a apresentação, a gente traz. Mas eu não gosto, pessoalmente, falando. Então, vamos lá. Então a felicidade, ela não está fora. Não está fora. Não está em coisas materiais, não está nas pessoas externas. A felicidade está dentro de mim. Eu posso escolher ser feliz agora, a partir desse minuto. Henrique, mas eu estou desempregado. Não tem problema. Eu estou doente. Não tem problema. Mas minha mãe não gosta de mim, meu pai, minha esposa, não tem problema. Tudo está em nós. Então passe a olhar a vida, enxergar os problemas, as dificuldades e comece a superar esses problemas e entender: olha, a felicidade está em mim. Deus está olhando por mim. Deus, Ele vela por todos nós. Por isso que é importante a gente ter uma religião, uma crença, acreditar em algo. Porque se eu me apego às pessoas e eu não tenho suporte, eu vou me apegar a quem? Se eu não tenho uma crença, uma fé, uma religião. Aí eu estou perdido realmente. Como é que eu faço? Aí por isso que as pessoas pensam e cometem o suicídio. Por quê? Porque não tem, se amarra uma matéria, perdeu dinheiro, a mulher separou, o marido largou, traiu, não sei o quê, filho não respeita, foi mandado embora. O que acontece? Minha vida é a matéria. Se eu não tenho o que eu quero, eu vou me matar, então eu vou morrer, porque aí resolve o problema. Isso é uma pandemia.
eu estudo um pouco sobre o tema e é algo muito sério que tem acontecido em nosso país, em nosso mundo, em cidades pequenas, cidades maiores, não importa, mas não é divulgado os números para não estimular, mas na verdade acontece, e muito, e não é brincadeira, a gente precisa ter cuidado com essas questões e ajudar a tratar, me tratando, me curando, me renovando. Então vejam bem, aqui pelas ações somos retratados, segundo as tintas da opinião de cada um, mas pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica. Que é isso aqui? Vamos lá. Toda vez que eu vou agir, eu penso, eu raciocino. Olha, eu vou até ali, eu penso como que eu vou andar, como é que as pessoas vão ver o meu andar, que roupa que eu vou colocar, o que eu vou falar. Toda ação, ela é calculada, planejada, com tempo, com estrutura, para ser executada. Ponto final. Então, por exemplo, muitos de nós que nos colocamos como bons, agimos, fazemos caridades e tudo mais, eu estou agindo, são ações externas, porque um rol social diz que isso é importante, então eu tenho que fazer. Mas como que eu me mostro? Geralmente dentro de casa e através das reações. O que é reação? É aquilo que é automático, instintivo. A mesma semelhança de você dar uma alfinetada num cavalo. Ele vai dar um coice. O que é isso? Instinto. Reação. Na mesma hora ele pensou, alguém me alfinetou, está doendo, agora eu vou dar um coice. Não. Alfinetou ele, já dá um coice, não. Uma pesada para trás. Então nós somos assim. Então comecemos a perceber as nossas reações e não apenas as ações. Quando alguém fala alguma coisa que eu não gostei, como é que eu estou reagindo em relação a isso? Ah, eu acho lindo. Será que acha mesmo? Se a pessoa falou, te criticou, como é que você reage? Nossa, dentro de mim é que mexeu. Então, peraí, esse é você. Não é aquela pessoa calminha, serena. Essa pessoa que é você. Você precisa trabalhar isso aí. Então a gente tem que começar a olhar as nossas reações. Quando alguém nos cutuca, fala mal, briga com a gente, mexe com a nossa, pisa no nosso calcanhar de Aquiles, nós somos incomodados, pisa no nosso calo, o que eu faço? Olha, você pisou no meu pé, está incomodando, por favor. Não, a gente solta os cachorros, não é assim? Tanto em casa, nas relações humanas. Então comecemos a perceber as nossas reações, porque aí passa isso tudo, o tratamento homeopático nos auxilia, né, a trabalhar e compreender todos esses processos. Porque a homeopatia, muitos de nós vamos entender, a homeopatia são aquelas bolinhas que a gente toma quando está com tosse, ou quando está com alergia. Não é isso. Isso é um pensamento muito linear e um pensamento pequeno em relação à homeopatia. A homeopatia é muito mais do que isso. A homeopatia é um mundo que precisa ser explorado na visão em que nós vamos trazer aqui hoje. Esse pesquisador, que é biólogo, bioquímico, parapsicólogo, escritor e palestrante inglês, que é o Rupert Sheldrake, ele trouxe para nós o que, através das suas observações, a teoria dos campos morfogenéticos. E essa teoria, nós vamos trazer ali na próxima slide um pouquinho sobre esse tema. O que acontece? Isso aqui é muito importante a gente perceber, como todos nós estamos interligados. Tudo está em tudo, e nós estamos conectados com tudo, com mineral, com vegetal, com animal, com seres humanos. Em todo mundo nós estamos ligados e conectados no campo mental, como se fosse uma rede, uma internet, mas uma internet do astral, do campo mental. E isso é fato. Por quê? Essa pesquisa ele lançou vários livros, um livro que ele fala a respeito que os cães sabem que nós estamos chegando em casa. Então vejam bem, fizeram uma pesquisa assim, quando você chega em casa, você tem cachorro, todos aqui têm cachorro em casa, gato, alguma coisa assim. Então quando você chega em casa, o cachorro ele não faz uma festa? Desculpa, late e balança o rabo e fica assim, como se fosse uma criança que ganhou um presente, né? Toda vez que você chega em casa tem essa reação, te espera na porta e tudo mais. Não é isso que acontece? O que eles fizeram? Uma experiência da seguinte forma: colocaram uma câmera no cachorro em casa e no dono, no trabalho. O dono, ele simplesmente teve um pensamento de vou para casa agora, não abriu a boca, nada, pensou. Estavam filmando o cachorro naquele exato momento.
Quando ele pensou, estou indo para casa, vou para casa agora, o cachorro já começou a ter a mesma reação de quando o dono chega em casa. A mesma reação. Mas que coisa é essa? Que loucura que é essa? São o campo morfogenético. Então mostra que nós estamos interligados. E nesse campo morfogenético que nós vamos perceber como que age a constelação familiar e outras questões. Mas a homeopatia também age nesse processo. Por quê? Geralmente quando eu trato, por exemplo, a mãe, ressoa nos filhos, no marido. Às vezes chega uma criança para me tratar e na verdade o problema está na mãe. Então quando a criança começa a tomar o medicamento, a mãe se sensibiliza e melhora, ou às vezes até procura também um tratamento. Então, e esse processo, o campo morfogenético, mostra que todos estamos interligados. Já aconteceu casos, por exemplo, isso com pesquisas, mostrando o seguinte: às vezes você tem um parente em casa que precisa de tomar um medicamento homeopático. O medicamento homeopático é energia eletromagnética, não é nada físico, nada, vamos dizer assim, ponderal. E aí, no caso, um exemplo, você tem uma esposa, você tem um marido que não tem abertura e não quer tomar, mas ele está muito mal e precisa de ajuda. Se você, mulher, que está ligada ao campo morfogenético desse marido, e você está entrelaçada energeticamente com ele, se você tomar o medicamento, ele vai melhorar, ele vai sentir o medicamento que ele precisar. Henrique, mas que loucura que é essa? Sim, isso é física quântica, é ressonância, e acontece dessa forma. Então são coisas que a gente vai observando e acontece. Então vamos lá. Aqui, olha, era uma vez, por exemplo, sendo uma história, não é real, mas é um dado científico, que mostra de uma forma para a gente entender como que funciona esse campo morfogenético. Em uma ilha tropical distante, uma espécie de macaco, eles começaram por exemplo, uma ilha A, por exemplo, descobrir uma maneira engenhosa de quebrar cocos. Quebrava o coco, aproveitava melhor a água e aproveitava melhor a polpa daquele coco. Ninguém jamais havia quebrado cocos daquela forma. Por imitação, o procedimento rapidamente se difundiu entre os seus companheiros e logo que uma população crítica de 99 macacos dominava a nova metodologia. Quando o 100º macaco da ilha A aprendeu a técnica recém-descoberta, os macacos da ilha B começaram espontaneamente a quebrar cocos da mesma maneira. E essa ilha distante, não era uma ilha perto, não tinha contato um com o outro. Então não sei se está sendo, vocês já ouviram falar nisso que eu estou trazendo aqui para vocês ou não? São informações que a gente precisa começar a entender esses acontecimentos. Tudo é científico. Anotem o nome desse autor, comece a pesquisar, tem vídeos no YouTube falando sobre o tema, tem livros para ler, para a gente estudar. São assuntos que a gente precisa começar a abrir a mente para isso. Porque, vejam bem, numa ilha existiam determinadas espécies de macacos. E eles começaram a quebrar o coco de uma forma que nenhum no mundo nunca fizeram daquela forma. Quando chegou no 100º, a ilha B, uma outra ilha distante, começaram a fazer o mesmo que era naquela ilha A. Então, como que isso nós podemos perceber isso hoje em dia? Crianças que nascem, não falam, não andam, mas se você dá o celular para ela, já está assim com o dedinho, não é isso? Passando o dedinho, apertando. O que é isso? Ela já sabe, nesse campo morfogenético, nessa geração que nós estamos, nessa era digital. Aí a gente fala assim, não, parece que já nasce sabendo. É basicamente isso. Ela nasce, mas o ambiente onde ela vive, as crianças já têm essa compreensão. E é o mundo que a gente vive, então, ou seja, é essa questão da teoria morfogenética. Então, as crianças já sabem mexer sem você ensinar. Você não precisa ensinar. Meu filho, aqui é um smartphone. Você mexe com a tela, não é isso? Passa o dedinho, clica, não precisa falar nada. A criança pega o telefone, seja um tablet, ela já vai passando o dedo assim, Mas peraí, às vezes já vi casos que os pais também não tinham celular e a criança não convivia, por exemplo, com ninguém que tinha celular. Você dá o celular para ela passa o dedo no telefone e clica e
consegue ligar. Mas que coisa, gente, mas como que aprendeu? Então são coisas que a gente precisa estudar e entender. Como então esses exemplos são passados dessa forma? Vamos pensar o seguinte, tanto as coisas boas quanto as coisas não muito boas. Tá? Os exemplos ruins, negativos também são passados nesse campo. Então a forma que a gente come, que a gente veste, que a gente se alimenta, que a gente cuida da nossa saúde, que eu lido com as pessoas. Então tudo isso é passado por esses campos morfogenéticos. Aqui, rapidamente, nós vamos falar, por exemplo, Carlos Gustav Jung, que é um grande psicanalista, ele nos trouxe a divisão da mente, a mente humana, em consciente e inconsciente. E nos trouxe a questão do inconsciente coletivo, que tem a ver com essa questão da teoria morfogenética. Que aí o inconsciente coletivo está a forma de falar, de comer, de vestir, de trabalhar, as crenças, os traumas, tudo que os meus antepassados vivenciaram e que a humanidade vivenciou. Então isso está na nossa camada mental, é a camada mais profunda da nossa mente, é o inconsciente coletivo. Então quando a gente está tratando em terapias, tem muitas coisas que na verdade não são nossas. Não são coisas que eu sou assim, na verdade eu aprendi, são crenças às vezes genéticas, crenças que estão nesse campo, no inconsciente coletivo. E a gente precisa tratar e saber disso, observar e mudar esses padrões. Por exemplo, o padrão de tratar mal o outro, xingar, fofocar, falar mal da vida alheia. Peraí, isso aí, os meus antepassados, as pessoas do passado faziam muito isso, mas será que isso é certo hoje em dia? Então eu preciso começar a mudar e criar novos padrões. E Jung nos trouxe também a definição de ego e self. O ego seria esse eu inferior, os instintos, as questões automáticas que nós comentamos, e o self seria o vir a ser, o eu mesmo, o estado em que, quando o ego se conecta com o self, nós chegamos ao estado luminoso, dizia Jung, um estado iluminativo, alcançando o estado de nirvana, o reino dos céus, o vir a ser, não importa, as palavras não importam, é o estado de plenitude, onde eu me conecto, como a sombra se conecta com a minha luz, com a minha essência, e eu passo a ser o quê? Consciente de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer para mudar a minha sociedade, mudando a mim mesmo, vou mudar o meu lar, o meu trabalho, a sociedade, sem querer ficar na infância psicológica de transmitir as minhas frustrações e a culpa de tudo para as pessoas, como nós falamos anteriormente. Então, o que nós precisamos parar para pensar um pouco? Nós somos o universo. Nós somos o universo. O universo está dentro de nós. O universo está dentro de nós. Todos os nossos pensamentos, palavras e ações reverberam na criação divina. Com certeza. Não sei se vocês já ouviram, por exemplo, assistiram vídeos ou e-mails, ou assim, pesquisaram na internet, aquela pesquisa de Masaru Emoto, aquele japonês que faz aquela memória da água. Vocês já acompanharam sobre isso? Quando você pega um copo com água e fala palavras ofensivas. E já tem também essa pesquisa com, por exemplo, brotinho de feijão, brotinho de arroz, e você fala, por exemplo, a água: ódio, eu te odeio, não gosto de você, palavras negativas. Congela-se essa água, qual que é a formação das moléculas? Negra, sem forma, totalmente, vamos dizer assim, sem forma alguma. Quando você pega, por exemplo, essa mesma água e fala palavras de amor, perdão, alegria, e ele congelou essa água e verificou o quê? Cristais luminosos, que foram formados. Quando você fala gratidão, muito obrigado. Então, se o nosso corpo é mais de 70% de água, imagine só, conforme o nosso pensamento vibra, nós vamos criando as nossas doenças e a nossa própria saúde, mas não somente em nós, em torno de nós, não é verdade? Então, se eu estou negativo, eu vou lançar negatividade e lama por onde passar. Se eu estou positivo, com luz, com amor, com paz, eu vou semear essa luz, esse amor por onde passar.
É assim que funciona. Então a gente precisa ter muito cuidado e ter responsabilidade com os nossos pensamentos, com as nossas ações, as nossas atitudes. Então isso é muito sério. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, reverbera, ou seja, está em ressonância com os minerais, com os vegetais, com os animais, com o ser humano, com tudo ao meu redor. Tudo. Ah, mas a prosperidade não entra em minha vida, porque nós não deixamos. A prosperidade está aí. Tem meditações, por exemplo, até de Deepak Chopra, que ele fala da prosperidade, e ele tem um livrinho dele que fala 7 leis espirituais do sucesso. E ele fala que a gente acessa no campo da meditação a potencialidade pura, onde tudo é possível, onde você se conecta com a energia da prosperidade, com a energia da abundância material, espiritual, em todos os sentidos. Mas eu preciso me abrir de dentro para fora a essa abundância, a essa prosperidade. Então, através desses conhecimentos, de tudo isso que a gente está comentando, quando eu faço isso, eu não estou me ajudando apenas, mas ajudando a todos que estão ao meu lado, todos que convivem comigo, na minha cidade, no meu estado. Só uma pausa para a gente ter uma noção. Teve uma pesquisa que fizeram um tempo atrás, não estou me lembrando agora o ano, na cidade de Nova York, e perceberam o seguinte: vários monges se concentraram, mas uma grande quantidade mesmo, e ficaram orando, meditando por um longo período. E verificaram com o passar do tempo que naquela semana, vamos dizer assim, uns 7 dias, eles ficaram ali meditando para que a violência diminuísse, para que a economia melhorasse, para que coisas boas acontecessem na cidade de Nova York. E logo depois que essa meditação, esses monges pararam, fizeram uma análise estatística. Naquele período específico não aconteceu nada, nenhuma intervenção do governo, nada aconteceu diferente. Realmente a violência diminuiu, tudo de negativo teve uma diminuída e as coisas positivas aumentaram, simplesmente por um grupo de pessoas se reunirem e começaram a vibrar positivamente, meditando em benefício daquela cidade. E realmente aconteceu. Estou mostrando para todos nós como que nós estamos conectados realmente com o universo, tanto com o micro, tanto com o macro, de uma forma extraordinária. Tanto que o próprio Hipócrates, o pai da medicina, asseverou, nos disse: não podemos conceber um médico que não utilize da astrologia. Aí quando eu li isso, já fiquei com meu pai, então eu tenho que estudar astrologia. Então comecei a estudar astrologia também. A minha esposa já é astróloga. Eu estou na fase ainda de estudo. Por quê? Quando você associa o mapa astral do seu paciente, do seu cliente, nas consultas, é algo extraordinário. Você olha a cabeça do dragão, nó do norte, nó do sul, você consegue perceber quais as dificuldades que ele veio trabalhar, o que precisa ser corrigido, quais o perfil. A gente acha que isso é bobeira? Não é. Numerologia, astrologia, não é algo que a gente tem que ficar ali, o astro fez isso. Eu tenho controle sobre minha mente, sobre minha vida, mas a interferência acontece. Os eclipses que estão acontecendo esse ano passado, a conjugação astrológica, tudo isso interfere energeticamente em minha vida e na vida do planeta de uma forma geral. Basta perceber as fases da Lua e o movimento das marés, o crescimento das plantas, o movimento vamos dizer assim, da abundância, prosperidade, em tudo, até mesmo na procriação dos animais. Isso é tudo interferido pelas fases da Lua. Lembra, por exemplo, os antigos falaram assim: olha, essa Lua não é boa para cortar cabelo. Alguém já ouviu isso aqui? Algum parente falar? A gente achava que oi? Lua minguante, não é boa para cortar cabelo. Então, o que acontece? A gente ouvia essas falas e fala: meu Deus, meu avô, minha avó tá louco. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Oi? Isso, então são coisas que a gente precisa parar e perceber, tem fundamento ou não? Por que essas crenças, essas falas populares estão aí? A gente repete sem raciocinar. Algumas têm fundamento, outras não, mas a gente precisa entender e aprofundar nesses temas, Gente, até aqui está tudo bem? Está difícil, está fácil, está balançando muito a mente aí ou não? Já ouviram falar sobre esses assuntos? A primeira vez?
vim aqui para uma aula de homeopatia, esse Henrique está trazendo coisas aqui que eu não esperava, né? Às vezes a gente está com vontade de ir embora, você deixa eu ir embora porque está falando coisas que eu não estou querendo ouvir. Então vamos lá, que alguém queria perguntar alguma coisa? Eu achei interessante o que você falou, que escutando uma palestra do Paulo César Frutuoso, nós influenciamos tanto a nossa realidade, não é à toa que Nova York tem um departamento só para atender telefones de sonhos dos moradores. Exato. E quando muita gente sonha repetitivo, automaticamente aquilo vai acontecer. Exatamente. Aí você fala, Nova York tem esse departamento, realmente tem. Agora, isso surgiu quando? Vamos lembrar lá do Egito. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos e ele começou a desvendar os sonhos do faraó. Então, ou seja, é algo milenar, é algo que está na nossa raiz, no nosso DNA, na nossa essência. A questão de estudar, por exemplo, a cultura dos egípcios, a cultura, por exemplo, do povo grego. Então a gente acha que isso tudo é bobeira, não é não. Estudar, por exemplo, os filósofos, estudar Sócrates, Platão. Por que é importante isso? Porque hoje nós não pensamos, nós queremos tudo pronto e mastigado. Vamos supor aqui, não estou criticando, mas a gente faz tudo isso. Tem um trabalho, como é que eu faço o trabalho? Copio no colega, vou na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, jogo, né? Imprimo, pronto. Eu não raciocino, eu não penso mais, porque a internet e o excesso de conteúdo fazem isso com a gente. A gente fica estagnado, parado, sem pensar. A gente não pensa mais. Então a gente precisa parar para pensar. E pensar incomoda, né? Dói. A mesma coisa que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa sedentária e vamos dizer assim, Henrique, vamos correr a maratona de 40 e tantos quilômetros. Vou morrer no meio do caminho, com certeza. Chegou nos 5 quilômetros, já estou todo quebrado. Pode chamar o SAMU. Não dou conta, realmente não dou conta. Agora, no que se refere à mente, é a mesma coisa. A mente é como se fosse um músculo, precisa ser exercitado. E que você falou de sonhos, quem nos trouxe a análise dos sonhos? Freud. Ele começou a trabalhar, entender, os sonhos são o quê? Desejo reprimido. É só essa abordagem? Não, existem muitas outras coisas. Então a gente não precisa fechar-se com um autor. Eu sou freudiano e acabou. Não, eu, Henrique, estudo homeopatia com vários autores. Sigo Hahnemann, que é o pai, mas sigo vários e analiso, observo. Uns eu descarto, que eu vejo que não tem nada a ver, outros eu acompanho. Então a gente tem que ter a mente aberta, lê tudo, lê até aquilo que critica o que você acredita. Por exemplo, se você é espírita, leia as literaturas que são contra o espiritismo. Para quê? Para ver onde a gente precisa mudar. Isso é importante, porque a gente quer ler só aquilo que nos elogia. Nossa, você é demais, maravilhoso. Mas será que é mesmo? Então a gente precisa entender. Falar o que Freud nos trouxe, né? Ele usava muito a questão da hipnose. Ele retrouxe para a gente a questão do inconsciente. Na verdade, Jung foi um grande discípulo de Freud. Depois ele rompeu, né, de Freud para criar a sua própria técnica, a sua própria forma de pensar, a sua própria sua forma de trabalhar mais apropriada à sua forma. Então, no caso aqui de Freud, o que ele nos trouxe, que a gente precisa trazer para o nosso pensamento atual? A questão do inconsciente, a questão de falar para curar os dramas, né, que foi a questão da psicanálise. Você tem que falar para resolver seus problemas. Existem várias terapias, por exemplo, uma barra de axis. Você não precisa falar. Mas só isso vai resolver seu problema? Sim, vai te ajudar, mas é importante você procurar outras terapias. Às vezes um psicólogo vai procurar, por exemplo, um homeopata com barra de axis, com teta healing, com floral, com constelação familiar. Não é uma coisa que vai me salvar, uma terapia vai resolver meus problemas. E também não é religião. Eu sou da religião X, então já estou salvo. Tudo bem, mas é importante a gente entender. Leia o Evangelho, passe a sentir e vivê-lo, se você for cristão. Se for de outra budista, procure seguir o que Buda orienta. Porque muita questão religiosa hoje em dia eu sigo uma religião por cartilha social, mas eu não vivo o que a própria religião orienta que tem que ser feito. Por exemplo, se eu sou cristão, será que eu estou vivendo o Evangelho de Jesus? A gente precisa pensar. Se Jesus estivesse aqui numa situação de conflito, o que ele faria? Se eu sou cristão, eu tenho que procurar fazer o mesmo.
Agora, os cristãos que nós temos exemplo no mundo falaram que era, abrir a boca para falar que era cristão, matava, preconceito, né, racismo, e por aí vai. Então a gente precisa entender, Jesus ensinou isso para a gente? Está no Evangelho? Óbvio que não. Então a gente precisa entender, ou seja, ser fiel àquilo que eu sigo. Isso que é importante. Então Freud, ele nos trouxe essas questões. Então a gente precisa estudar um pouco mais sobre hipnose, entender o que é o inconsciente. Não vou ter, o tempo não permite a gente aprofundar muito, mas inconsciente vamos entender o iceberg. Nós temos ali, o que a gente consegue ver, aquela pontinha do iceberg, é o consciente. O que está embaixo é o inconsciente, ou também pode chamar de subconsciente, mas vamos usar o termo que Freud nos trouxe. Inconsciente é o que está debaixo, ou seja, o que está arquivado na mente. Aí, quem não sabe dessa informação vai ficar espantado. Bem, o universo que eu digo são as estrelas, os astros, os planetas, as galáxias, conhecido é em torno de 5%, aproximadamente. Então, ou seja, 95% do universo é desconhecido. O nosso mundo mental, 5% é consciente, ou seja, eu sei, controlo, escolho, decido. 5% apenas. 95% do nosso campo mental, do que eu falo, do que eu penso, do que eu visto, do que eu como, a minha religião, como que eu trabalho, como que eu me relaciono com as pessoas, 95% são inconscientes. Mas espera aí, então o que significa? Significa que nós vivemos dormindo e repetindo padrões de forma automática, igual o robô, só repetindo, como se fosse um programa, um software, e eu vou repetindo padrões, repetindo os padrões, repetindo as coisas que eu aprendi. Nós falamos de um inconsciente coletivo, coisas que outros fizeram, aí eu pego e repito. Então, por isso que, para que eu me torne uma pessoa feliz, autêntica, saudável, em todos os campos, eu preciso começar a pensar, olhar para mim, refletir realmente quem sou, analisar os sonhos, analisar os pensamentos. Isso aqui eu analiso muito com meus pacientes, os sonhos, analisar o sonho, analisar seu pensamento, sua relação com sua família, com você, com o pai, com a mãe, com irmãos, porque tudo isso interfere, tudo isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Aí eu vou dar uma dica para vocês, porque às vezes eu passo isso para os meus pacientes também. Se você, por exemplo, às vezes não está com tempo de marcar terapia, ou quer se limpar, drenar suas sujidades do seu inconsciente, o que é necessário ser feito? Escreva, comece a escrever. Tem pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, que pacientes de câncer foram curados, aliviaram dor de tumor, escrevendo os seus dramas, os seus problemas, suas dificuldades. Faz um diário. Não quero que ninguém leia isso. Rasga, queima, joga fora, mas escreva. Tudo que passa na sua mente. Estou chateado hoje, estou nervoso, estou feliz. Nossa, hoje é o melhor dia da minha vida, hoje é o pior dia. Chateado. Escreva, seja sincero com você. Olhe para o seu mundo interior. Comece a pensar na sua vida. Veja o que você pode mudar. E à medida que você vai escrevendo, você vai tratando essas questões. E vai melhorando. Obviamente que sim. Isso é terapia psicológica. A constelação familiar, vou acelerar um pouquinho, que o tempo já está bem avançado, já está quase para a gente terminar. Constelação familiar é uma terapia fenomenológica, sistêmica, empírica, desenvolvida pelo filósofo alemão Bert Helling, que significa dizer o seguinte, utilizando aqui na teoria do campo morfológico, morfogenético, desculpe, a constelação familiar é usada hoje no sistema judiciário, com advogados, por exemplo, os fóruns, utiliza isso para quê? Para trabalhar a questão, por que essa pessoa cometeu esse crime? Por que ela fez tal coisa? Então você faz o quê? Se o sistema, e você vai abordar na constelação familiar, o inconsciente da pessoa, o inconsciente coletivo daquela família. Mas só a constelação resolve? Ajuda muito, mas ela vai te dar um mapa, ela vai te dar assim, onde estão os seus problemas? Por que você está tendo essas dificuldades? Então na constelação isso vai aparecer. E o que acontece? Aí você precisa buscar ou seguir este mapa, através da sua força de vontade, da ação mental, das mudanças operacionais. Então nenhuma terapia, não existe mágica. Você
faça isso, pronto, já resolveu seus problemas. Não é assim que funciona. A gente tem que ter abertura mental, estar pronto, preparado para a mudança e operar essas questões. Então, a constelação familiar, eu sei que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, tem muito aqui na cidade, muitos terapeutas. Se você nunca fez, faça, porque isso ajuda muito na questão de equilíbrio e harmonia social no campo familiar e que ressoa para os ancestrais, para os avós, para todo mundo. É algo assim muito profundo, né, que auxilia a entender, por exemplo, ajuda a tratar traumas, abortos, perda de entes queridos, morte traumática de um parente ou situações conflituosas que eu tenho com minha mãe, com meu pai, com meus filhos. Então, quando você faz uma constelação, você vai procurar entender o seguinte: onde está a ferida? Por que está acontecendo isso? E aí vamos corrigir. O buraco está aqui. Tá, eu achei o buraco. Muitos de nós fazemos isso. Fui numa consteladora, não resolveu meu problema. Fui em outra, não resolveu. Fui no homeopata, já fui em 10 homeopatas, ninguém resolveu meu problema. Fui em não sei quantas casas espíritas, não sei quantas igrejas, e nunca resolveu o problema. Peraí, o problema está fora ou está dentro? Você está aberto para resolver? Você quer resolver mesmo o problema? Porque os mapas, os problemas estão sendo mostrados. O buraco está aqui. Você quer tapar o buraco? Quer resolver esse problema? Uma coisa que eu falei para uma paciente ontem, né? Olha, mas está difícil aqui, pensa uma coisa, mas vamos imaginar esse piso aqui. Isso aqui está dentro da gente. Tratar com homeopatia, resolver, tratar com constelação, é mais ou menos isso aqui. E até mesmo com outras terapias, né? Imagina que a gente precisa trocar esse piso. Não vai doer. Você tem que bater a marreta aqui, quebrar tudo, tirar o cimento, para depois você colocar outro piso. Às vezes, isso incomoda, isso dói, fere, machuca. É até... que horário que eu tenho? Mais uns 10 minutinhos, né? 10:30, né? Perfeito. Quero ser bem pontual, uma hora certinha, para não extravasar muito o horário e não prejudicar a próxima palestrante. Então, agora, então, nessa questão do que se refere às curas, a gente precisa perceber isso. Será que eu, quando vou numa terapia, o que eu vejo, o que é me mostrado, o que eu preciso trabalhar, será que eu estou trabalhando? Ou será que eu coloco o seguinte: olha, o terapeuta vai me curar, o medicamento vai resolver meu problema? Não é assim que funciona. O que eu estou fazendo para resolver essa ferida? O que eu estou fazendo? Que movimento que eu estou fazendo para resolver isso? É isso que a gente precisa entender. Se eu não faço esse movimento, os problemas se repetem e se ampliam, porque se o sistema está doentio, não está harmônico, a dor se processa, porque a energia se coagula e isso gera muita dor, para que ela possa ser liberada e o fluxo, vamos dizer assim, possa ser normalizado. Fluxo de quê, Henrique? Fluxo do amor, fluxo do bem-estar, da alegria. Então a gente precisa entender que o problema todo nosso estar no campo do amor, falta de amor, né? Falta de amar e ser amado, de perdoar. Então, Rudolf Steiner, ele nos trouxe a questão da antroposofia. Foi um grande homem, né, que nos trouxe a antroposofia, e na definição dele, a antroposofia é a ciência espiritual. Ciência espiritual. E ele nos trouxe, por exemplo, uma forma pedagógica de ensino, a escola Waldorf, não sei se vocês já ouviram falar, que tem aqui em Olambra, uma forma diferente, que as crianças, elas pensam por si só. Nós não ensinamos a criança a pensar, nós não colocamos informações na cabeça da criança. Ela é ensinada a pensar. Ela faz sua comida, ela planta, e por aí vai, trabalha. Tem artes, tem música, várias questões. Não tem para casa, né? O terror da maioria, pelo menos meu, né? Tem para casa, tem trabalho. Meu pai do céu, para que tudo isso? Então, não tem para cá. Então, é uma forma diferente de educação. Ele nos trouxe também a questão relacionada à à agricultura, né, orgânica, no que se refere a tratar a questão da alimentação mais harmônica, e nos trouxe a medicina antroposófica, usando as técnicas da homeopatia, usando, por exemplo, da questão dos medicamentos, mas uma farmacologia diferente, uma forma diferente de manipular os medicamentos, usando também a questão da astrologia, de outras áreas, né, vamos assim podemos dizer, e ele contribuiu muito, né, com a nossa
a nossa vida social, porque ele nos trouxe a questão do amor em todas as áreas, inclusive na área política, e nos dizendo o seguinte, que o mundo precisa de mais amor. Então ele trabalhou na área das artes, da música, da filosofia, da medicina, da educação. Então quem nunca ouviu falar em Rudolf Steiner, na antroposofia, na educação Waldorf, procure pesquisar, aprofundar, porque eu acredito que é uma dos ramos, que é o futuro já da humanidade, como a homeopatia, como a constelação, que já está entre nós, que é uma forma nova de se viver, de se pensar, se alimentar de forma mais saudável, vamos dizer assim, abrir menos pacotes e descascar mais, comer coisas mais naturais, mais frutas, mais legumes. Então tudo isso é um ensinamento de Waldorf, Aqui nós temos a homeopatia, e vamos dizer o seguinte, Samuel Hahnemann é o pai da homeopatia, e ele nos trouxe essa ciência também, na minha visão, é uma ciência divina, espiritual, que está entre nós para trabalhar o nosso campo mental, emocional, físico e espiritual, nos auxiliando no autoconhecimento. Então a homeopatia ela não trata corpo físico, ela não trata doença, ela vai tratar o doente. Se eu tenho, por exemplo, 5 pessoas com uma determinada doença, na homeopatia, 5 possivelmente vão tomar medicamentos diferentes. Não vão tomar o mesmo medicamento padronizado. Por quê? Observa-se muito a individualidade. Por que você está com essa doença? Então, numa consulta homeopática, eu desenvolvi uma técnica própria de atendimento, atendo presencial, de forma também online. Os medicamentos, eles são mineral, no reino mineral, vegetal e animal, não tem assim transformação. Se eu não me engano, só 1 ou 2 medicamentos que tem uma modificação química, se misturam um com o outro e só, que faz uma reação química, eu acho que é o mercúrio solúvel, se eu não me engano, então lembrando aqui o outro agora. Na verdade, os outros são retirados da natureza, são triturados ou dinamizados, diluído e agitado de forma vigorosa, para liberar o que? O princípio ativo na essência de cada medicamento, que tem informação, vamos dizer, a chave divina, para quando entra em contato com o meu campo áurico, com o meu corpo espiritual, com o meu corpo energético, vai promover a minha harmonização. Muitas pessoas têm medo de usar a homeopatia, porque dizem, eu uso a homeopatia, então agrava, eu vou passar mal. Sim, em alguns casos acontece isso. Geralmente quando o paciente ele não é aberto, não está mentalmente aberto a esse campo mais espiritualizado, não quer mudar, não quer melhorar. Quando você passa um medicamento para ele em potências mais altas, tanto que eu passo potências mais baixas inicialmente, nunca dou potência muito elevada, esse paciente pode ter uma agravação. O que é agravação? Retorno do sintoma antigo, de forma rápida, suave. É como se estivesse lavando. Imagina essa parede toda suja. Quando você passa uma bucha aqui com detergente, joga uma água, sai uma água escura, suja, porque está assim, encardida, porque você está lavando. Acontece da mesma forma. Imagine como está o nosso corpo astral. Como ele está? As doenças são criadas pela nossa mente. Se o corpo astral nosso ele está enfermo, quando você toma um medicamento homeopático, ele vai agir nesse campo astral e promovendo essas mudanças. E em alguns casos, vamos dizer assim, essa limpeza, se assim podemos dizer, ela ocorre na forma de sonhos. Às vezes a pessoa ela toma um medicamento homeopático, nossa, sonhei com meu namorado de 20 anos atrás e eu tive um problema sério com ele, um drama, e carrega essa dor até hoje. Então o problema está aí que precisa ser tratado. E a pessoa sonha com esse paciente, com esse ex-namorado, ou um problema, e tem vários casos, podemos ficar aqui dias falando da homeopatia, o tempo não permite a gente aprofundar muito, mas a consulta é dessa forma, é uma conversa que dura em torno mais ou menos de 1 hora, tanto presencial como online, e eu vou perguntar várias coisas, sintomas físicos, mentais, emocionais, a forma que você se relaciona com seu pai, com sua mãe, esposo, filhos, com o que você trabalha. Então, ou seja, tudo isso que eu trouxe na palestra, durante a consulta a gente aborda essas questões. Como que você
se relaciona, por que você tem essa doença, já teve, não teve, o que você usa de medicamentos, como é que você alimenta. Então, mas todas as consultas são iguais, padronizadas? Não, cada consulta é única, porque cada paciente, a gente vai ler como cada paciente é único, ele não padroniza as perguntas, nem padroniza a consulta. Tem pacientes que a gente trata uma coisa só, mas às vezes eu vim aqui só para tratar minha dor, e às vezes ele não quer aprofundar, então a gente precisa respeitar. Então nós vamos até naquele ponto para tratar a dor e pronto. Mas se o paciente tem abertura de se autoconhecer e ele quer resolver o problema verdadeiramente, a gente vai aprofundando juntos nessa viagem, para dentro da alma dele, no campo mental, no campo emocional, no campo espiritual, vai aprofundando. Então, por exemplo, recentemente eu estou tratando uma paciente, por exemplo, que foi diagnosticada de... tem mais de 20 anos que ela toma medicamentos controlados e foi diagnosticada como esquizofrênica, né? Às vezes ela fazia coisas horrendas em casa e comecei a tratar com homeopatia, tenho que 2 meses, teve uma melhora extraordinária, começa já consegue sair de casa, conversa com as pessoas e está praticamente não tomando nenhum medicamento controlado, não toma mais medicamento controlado, só no caso, só homeopatia. Então, para a gente perceber o seguinte, um caso de uma doença mental que foi diagnosticado, mas não era a esquizofrenia, porque a medicina, quando não percebe, não sabe o que está acontecendo e não tem um diagnóstico, passa esses medicamentos, né, no caso controlados, em altas doses, um após o outro, e essa paciente estava totalmente como se fosse uma camisa de força. E aí nós retiramos os medicamentos dela, introduzimos a homeopatia, e ela melhorou, minimizou, não totalmente, porque ainda está em fase de tratamento, mas mostrando-se em vários casos, né, crianças que chegam para mim, por exemplo, com diagnóstico de cirurgia, né, nas vias respiratórias superiores, e a gente começa a tratar com homeopatia, a criança tem um resultado muito rápido e não precisa de fazer cirurgia. Então são casos que a gente precisa entender. A homeopatia, ela trata a pergunta ali, quais as doenças ela trata? Todas as doenças são tratadas com homeopatia. Ah, mas por que, Henrique? Nós não falamos que a homeopatia trata, não é o doente? Não é a doença. Então se você trata o doente, as doenças são tratadas, são curadas. A homeopatia só não trata doenças que são incuráveis ou irreversíveis. Por exemplo, não é doença incurável, eu falei errado. São casos irreversíveis. Por exemplo, uma célula que morreu, não tem vitalidade mais, você não consegue tratar isso com a homeopatia. Porque a homeopatia, ela trabalha a vitalidade do paciente, ela mexe na energia vital, harmonizando. Porque doença com a homeopatia é a desarmonia da energia vital. E saúde, o equilíbrio dessa mesma energia. Já estamos finalizando já. Quem pode usar? Deixa eu ver se quem pode usar a homeopatia? Qualquer pessoa. Grávidas, crianças recém-nascidas, adultos, idosos, adolescentes, qualquer idade, animais, plantas. A homeopatia hoje é muito usada na agricultura, é usada para animais de uma forma em geral, porque quando você trata um animal, um cachorro, por exemplo, um gato, você está tratando o dono ou a dona desse animal, porque eles têm praticamente o perfil do dono, são muito próximos. Então, se você trata o animal, você trata o dono, e vice-versa. Mas você pode, por exemplo, os animais têm um resultado muito extraordinário com a homeopatia, né? Peixes, aves. Então, a homeopatia é a terapêutica, vamos dizer assim, que serve para todas as ocasiões e veio para ficar. Né? Já está entre nós, a gente precisa utilizar. Na verdade, aqui na cidade de Mogi Guaçu, as pessoas em geral não conhecem a homeopatia. E pelo que eu conheço, o único homeopata sou eu. Tem o Dr. Fragoso que atende em Mogi, mas a gente não está atendendo mais com homeopatia, não. O caso que eu já falei um pouquinho, né, alguns casos. Eu agradeço muito, né, a paciência de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida depois, eu vou deixar meus cartões, eu posso passar para vocês. Pode entrar em contato, manda mensagens no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais. E é isso, né? O seu tempo é curto para a gente falar do universo que é a homeopatia. Nesse momento, acho que nós nem chegamos a molhar o pé na água, só estamos na areia contemplando o mar. Porque é um oceano realmente de possibilidades a homeopatia.
E quem já tratou, né, já passou pela consulta homeopática, sabe o que eu estou dizendo. Né? Não vai resolver tudo da noite para o dia, mas tem casos assim que, como o paciente fala, tirou com a mão. Né? Então aí melhora, resolve dores, qualquer problema físico, mental, emocional, espiritual também são resolvidos com o tratamento homeopático. Para finalizar, vamos colocar essa frase, né, que para mim é a frase mais importante de todas, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente precisa amar mais. A gente fica usando essa palavra amor só na mente e na boca, mas a gente esquece de aquecer o coração, né? E exercitar mesmo o amor, o perdão, né? Auxiliar as pessoas. A primeira pessoa que precisa auxiliar sou eu mesmo. Me amar, me assumir. No caso, se fizermos uma pergunta aqui, quem aqui se ama? Eu não gosto do meu cabelo, não gosto disso, não gosto daquilo, eu acho que eu sou isso. Então nós, na verdade, precisamos nos amar mais. Não somente o físico, mas se assumir. Assuma a sua essência. Todos somos luzes, todos somos filhos de Deus, não é verdade? E estamos aqui para cumprir com o nosso papel. Então quando a gente começar a vibrar mais nesse alto amor, eu consigo ajudar mais o próximo, viver mais em harmonia. E lembrando aquilo que eu falei no início, para a gente fechar. Nunca é o outro. Tudo que a gente está sofrendo sempre somos nós. Quando eu olho para mim com verdade, coragem, tudo se transforma, tudo muda. Aqui eu acho que vai aparecer aqui no meu e-mail. Meu e-mail está ali, o site, na verdade, né? Da doutorhenriquehenriques.com e tem o site eclipseterapias.com.br, que é um projeto que nós iniciamos agora, dia 8, né, desse mês. Eu e minha esposa conhece esse projeto, né, da Eclipse Terapias. Eu como homeopata e ela com reiki, com tarô, com astrologia e outras coisas mais. Reiki, doula, né? Quem tiver interesse, acesse os sites, né? Tem os telefones, o telefone meu 19-995-317575. Manda mensagem, qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.